Após anos de conquistas e fortuna acumulada, o milionário decide se afastar da agitação da cidade e compra uma fazenda isolada no interior, em busca de paz e recomeço. No entanto, ao chegar à propriedade, é surpreendido por uma reviravolta do destino. A responsável por cuidar da casa e das terras é ninguém menos que sua ex-esposa. A mulher que ele jamais conseguiu esquecer, apesar do tempo, das mágoas e da distância. Você não vai acreditar no que ele fez depois. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da manhã mineira pintava o céu em tons de âmbar quando Alberto Mendonça estacionou seu Range Rover na entrada da Fazenda Santa Clara. Aos 58 anos, depois de construir um império empresarial que se estendia por 3 estados, ele finalmente chegava ao que considerava seu último grande investimento e, secretamente, sua maior realização pessoal. A propriedade se estendia majestosamente diante dele, 200 hectares de terra fértil, onde fileiras intermináveis de cafezais dançavam com a brisa suave das montanhas. A casa-sede colonial, uma construção do século XIX, primorosamente preservada, erguia-se imponente no topo de uma colina suave, suas paredes brancas contrastando com as telhas de barro envelhecido que contavam histórias centenárias. Alberto ajeitou a gravata azul marinho, um hábito nervoso que mantinha mesmo depois de tantos anos, fechando negócios importantes. Mas desta vez era diferente. Este não era apenas mais um investimento em seu portfólio diversificado. Era a materialização de um sonho que cultivava desde menino, quando passava férias na pequena fazenda de seus avós no interior de São Paulo. Os documentos estão todos em ordem, Dr. Alberto, disse Ricardo, seu advogado de confiança há mais de 2 décadas, aproximando-se com uma pasta de couro preta. A escritura está registrada e as certidões atualizadas. A fazenda é oficialmente sua. O empresário respirou fundo, sentindo o aroma inconfundível do café recém-torrado que vinha de algum lugar próximo. Era um perfume que o transportava para memórias distantes, para um tempo mais simples, quando suas maiores preocupações não envolviam cotações da bolsa ou reuniões de conselho. 20 anos procurando a propriedade perfeita, Ricardo, Alberto comentou, seus olhos castanhos percorrendo a paisagem com uma mistura de orgulho e reverência. Você se lembra de quantas fazendas visitamos? Perdi a conta depois da 30ª. Ricardo sorriu, ajeitando os óculos de armação fina. Mas você sempre dizia que saberia quando encontrasse a fazenda certa, que ela falaria com sua alma. E Santa Clara havia feito exatamente isso. Desde a primeira visita, 3 meses atrás, Alberto sentiu uma conexão inexplicável com o lugar. Havia algo na disposição dos cafezais, no desenho dos jardins, na arquitetura preservada com tanto cuidado que parecia chamá-lo, como se a propriedade estivesse esperando por ele todo esse tempo. Os 2 homens começaram a subir a alameda de jabuticabeiras centenárias que levava à casa principal. O cascalho cuidadosamente mantido rangia sob seus sapatos italianos, criando uma trilha sonora peculiar que se misturava com o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas. Os funcionários foram notificados sobre a mudança de proprietário? Alberto perguntou, sua mente empresarial ainda ativa mesmo neste momento de realização pessoal. Sim, todos os 17 funcionários fixos foram informados e optaram por permanecer. Inclusive a caseira, que está há 5 anos cuidando da propriedade, Ricardo respondeu, consultando suas anotações. Ela tem sido fundamental para manter tudo funcionando durante o período em que os antigos donos se mudaram para Portugal. Alberto assentiu satisfeito.
A continuidade da equipe era importante para manter a qualidade da produção de café, que havia conquistado prêmios internacionais nos últimos anos. Além disso, ele planejava passar seus primeiros meses aprendendo sobre o funcionamento da fazenda. E ter uma equipe experiente seria essencial. Ao se aproximarem da casa-sede, o aroma de café torrado ficou mais intenso. A cozinha da propriedade, famosa por seu fogão, a lenha secular, ainda mantinha a tradição de torrar pequenos lotes de café diariamente, uma prática que Alberto pretendia preservar. A varanda ampla, com seu piso de ladrilhos hidráulicos originais, abraçava a casa em um abraço protetor. Vasos de samambaias e orquídeas pendiam do teto, criando um corredor verde que emoldurava a entrada principal. As janelas altas, com suas esquadrias de madeira maciça restauradas, refletiam a luz da manhã como espelhos dourados. Foi então que Alberto a viu. No jardim lateral, uma figura feminina podava cuidadosamente um arbusto de jasmim-manga. Seus movimentos eram precisos, quase meditativos, como se cada corte fosse parte de um ritual sagrado. Os cabelos, agora grisalhos, estavam presos em um coque simples, muito diferente dos longos cachos castanhos que ele guardava na memória. O tempo pareceu congelar. O mundo ao redor, os pássaros, a brisa, o aroma do café, tudo desapareceu. Por um instante que pareceu durar uma eternidade. Alberto sentiu o peso das chaves antigas em seu bolso, subitamente consciente de cada grama do metal contra sua coxa. A mulher deve ter sentido sua presença, pois interrompeu seu trabalho e virou-se lentamente. Seus olhos, do mesmo verde profundo que ele lembrava, encontraram os dele com uma mistura de surpresa e resignação. Helena, ele sussurrou, sua voz quase inaudível. 20 anos haviam se passado desde a última vez que pronunciara aquele nome. 20 anos desde que encontrara o apartamento vazio e a carta de despedida sobre a mesa da cozinha. 20 anos tentando entender, tentando esquecer, tentando seguir em frente. E agora, no lugar que deveria ser seu refúgio para a aposentadoria, seu recomeço planejado, ela estava ali. Helena, sua primeira esposa, seu primeiro amor, seu maior mistério. Ricardo, percebendo a tensão súbita no ar, deu um passo à frente, mas Alberto ergueu a mão, silenciosamente pedindo que ele se mantivesse afastado. Algumas batalhas precisavam ser enfrentadas sozinho, e esta, ele sabia instintivamente, seria uma das mais importantes de sua vida. O vento soprou mais forte, trazendo consigo pétalas brancas de jasmim-manga, que dançaram no ar entre eles, como flocos de neve fora de época, criando uma cena que parecia tirada de um romance. Embora nenhum romance pudesse preparar alguém para o turbilhão de emoções que agora tomava conta do coração de Alberto Mendonça. O silêncio que se seguiu ao reconhecimento mútuo parecia denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Helena baixou vagarosamente a tesoura de poda, suas mãos ligeiramente trêmulas, traindo a aparente calma em seu rosto. Seus olhos, ainda penetrantes como Alberto se lembrava, estudavam cada detalhe dele, como se tentassem reconciliar a imagem do jovem empresário ambicioso de suas memórias com o homem maduro que agora estava diante dela. Então você é o novo proprietário, ela disse finalmente, sua voz mais rouca do que ele lembrava, mas ainda carregando aquele sotaque suave do interior de Minas que tanto o havia encantado no passado. Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de ironia. Alberto sentiu seu maxilar tensionar. 20 anos de perguntas não respondidas, de noites insones repassando cada momento do seu casamento, tentando entender onde tudo havia dado errado, e ela o recebia com essa casualidade estudada. Se eu soubesse que você trabalhava aqui, ele começou, mas sua voz falhou. O que ele diria?
que não teria comprado a fazenda, que teria evitado este encontro a todo custo? As palavras morreram em sua garganta. O que você teria feito? Alberto, Helena perguntou, e havia algo em sua voz, não amargura, mas uma espécie de cansaço resignado. Teria escolhido outra propriedade? Deixado escapar a fazenda dos seus sonhos por minha causa? Ricardo, ainda parado alguns passos atrás, pigarreou discretamente. Doutor Alberto, talvez seja melhor continuarmos com a vistoria da propriedade. Temos muito a verificar antes. Não, Alberto o interrompeu, sem desviar os olhos de Helena. Você pode nos dar um momento, Ricardo? Preciso ter uma conversa particular com a senhora Castro. O uso do seu antigo sobrenome de casada não passou despercebido por Helena, que ergueu levemente uma sobrancelha. O advogado hesitou por um momento, mas assentiu e começou a caminhar de volta pela alameda de jabuticabeiras. O som de seus passos no cascalho foi diminuindo gradualmente até ser engolido pela sinfonia da manhã, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o murmúrio distante dos trabalhadores nos cafezais. Você mudou, Alberto disse finalmente, seus olhos percorrendo o rosto dela. As linhas ao redor dos olhos, os cabelos grisalhos, as mãos calejadas pelo trabalho. Tudo falava de uma vida muito diferente daquela que haviam planejado juntos. Todos mudamos, ela respondeu, voltando sua atenção para o jasmim manga. Seus dedos acariciaram delicadamente uma flor recém-aberta. 20 anos é tempo suficiente para muitas transformações. Tempo suficiente também para uma explicação, você não acha? A voz dele saiu mais áspera do que pretendia, carregada com 2 décadas de mágoa contida. Ou vai me dizer que aquela carta de 3 parágrafos era tudo que eu merecia depois de 15 anos juntos? Helena fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Eu tenho um contrato de trabalho válido por mais 2 anos com esta propriedade. Alberto, um contrato que foi assinado pelos antigos proprietários e que tem valor legal. Se você veio aqui para me demitir... Demitir? Ele a interrompeu incrédulo. Você realmente acha que é sobre isso que quero falar? Sobre um contrato de trabalho? É sobre isso que precisamos falar. Ela respondeu firmemente. O passado é passado. Eu preciso deste emprego. Tenho responsabilidades que você desconhece. E não posso me dar ao luxo de perdê-lo agora. Alberto passou a mão pelos cabelos grisalhos. Um gesto de frustração que ela reconheceu imediatamente. Algumas coisas nunca mudavam. Responsabilidades? Que tipo de responsabilidades são mais importantes do que explicar por que você abandonou nosso casamento sem olhar para trás? Por que desapareceu como se os 15 anos que passamos juntos não significassem nada? Um grupo de trabalhadores passou à distância, carregando cestos de café recém-colhido. Seus olhares curiosos não escaparam à percepção de Helena, que deu um passo em direção à casa. Este não é o momento nem o lugar para essa conversa, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Se você realmente quer discutir o passado, podemos fazer isso em outro momento. Agora, tenho trabalho a fazer. A não ser que você queira começar sua gestão, demitindo a caseira que manteve esta propriedade funcionando nos últimos 5 anos. A ameaça velada em suas palavras o atingiu como um tapa. Era típico dela, ele pensou amargamente. Sempre, mantendo o controle da situação. Sempre ditando os termos do engajamento. Mesmo agora, depois de tanto tempo, ela conseguia manobrar a conversa para seus próprios termos. Tudo bem, ele cedeu finalmente, sua voz controlada. Mantenha seu emprego, mantenha seus segredos, por enquanto. Mas não pense que pode continuar fugindo para sempre, Helena. Não desta vez.
Ela assentiu brevemente e começou a se afastar em direção à casa-sede. Alberto a observou subir os degraus da varanda, seu corpo ainda mantendo aquela postura elegante que sempre a caracterizou, mesmo vestida com roupas simples de trabalho. E Helena, ele chamou, fazendo-a parar na porta. Pode continuar me chamando de Alberto. Senhor Mendonça seria formal demais para alguém que já dividiu minha cama por 15 anos, não acha? Ela não se virou para responder, mas ele pôde ver seus ombros tensionarem levemente antes que ela desaparecesse para dentro da casa. O aroma do café recém-torrado continuava pairando no ar, mas agora parecia carregado de uma nova amargura. Alberto ficou parado no jardim por alguns minutos, observando as flores do jasmim-manga que ela estava podando. Brancas e delicadas, suas pétalas contrastavam com os espinhos escondidos nos galhos. Uma metáfora apropriada, ele pensou, para o que o aguardava nos próximos meses. Quando Ricardo retornou, encontrou seu cliente com uma expressão que nunca havia visto antes, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que não combinava com o empresário sempre controlado que conhecia. Quer que eu verifique a legalidade do contrato dela? O advogado perguntou cautelosamente. Não, Alberto respondeu, tirando o paletó e afrouxando a gravata. Quero que você verifique tudo sobre ela nos últimos 20 anos. Onde esteve, os dias a que fez, por que escolheu trabalhar justamente nesta fazenda. E principalmente, ele fez uma pausa, seus olhos fixos na porta por onde ela havia desaparecido. Quero saber que responsabilidades são essas que ela mencionou. O sol havia subido mais no céu e o calor começava a se intensificar. Nas encostas da propriedade, os trabalhadores continuavam sua colheita, alheios ao drama que se desenrolava na casa-sede. A fazenda Santa Clara guardava seus segredos há mais de um século e agora parecia pronta para revelar mais alguns. A primeira semana na fazenda Santa Clara estabeleceu uma rotina de evitações cuidadosamente coreografadas. Helena começava seu trabalho antes do amanhecer, quando Alberto ainda dormia e se recolhia à sua casa, um chalé discreto nos fundos da propriedade, assim que o sol começava a se pôr. Nos raros momentos em que seus caminhos se cruzavam, trocavam apenas palavras estritamente profissionais, como se fossem realmente apenas patrão e funcionária, como se o passado fosse apenas uma história que aconteceu com outras pessoas. Naquela manhã particular, enquanto percorria os corredores da casa-sede, fazendo um inventário detalhado de cada cômodo, Alberto se permitiu observar as pequenas marcas que Helena havia deixado ao longo dos anos. Os arranjos de flores silvestres que apareciam misteriosamente todas as manhãs nas mesas principais. A organização meticulosa da despensa com potes de vidro etiquetados em sua caligrafia familiar. O cheiro de café fresco que permeava a casa nas primeiras horas do dia. Foi durante essa inspeção que ele descobriu a porta para o sótão, discretamente camuflada no forro de madeira do corredor superior. Uma chave antiga, pendurada em um prego próximo, chamou sua atenção. Ao girar a chave na fechadura, a porta se abriu com um gemido suave, revelando uma escada íngreme que levava à escuridão. O sótão era um espaço amplo, iluminado apenas pela luz que entrava através de duas pequenas janelas circulares nas extremidades. O ar estava carregado com o perfume peculiar de madeira antiga e memórias guardadas. Baús de couro, móveis, cobertos com lençóis empoeirados e pilhas de documentos amarelados ocupavam o espaço como sentinelas silenciosas do passado. Foi então que ele viu a caixa de fotografias. Estava parcialmente escondida sob uma antiga colcha de retalhos, como se alguém tivesse tentado ocultá-la às pressas. A caixa de madeira, entalhada com motivos florais delicados, parecia fora de lugar entre os objetos mais rústicos do sótão. Com cuidado, Alberto se ajoelhou ao lado da caixa e levantou a tampa. O cheiro de papel antigo e revelador fotográfico, há muito seco, preencheu suas narinas.
A primeira fotografia que pegou fez seu coração saltar uma batida. Era Helena, muito mais jovem, talvez com seus 20 e poucos anos, sentada na varanda da casa-sede. Mas não era uma foto recente. A julgar pela qualidade da imagem e das roupas que ela usava, a fotografia tinha sido tirada há pelo menos 30 anos, bem antes dela começar a trabalhar como caseira, bem antes até mesmo de seu casamento com Alberto. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele continuava a examinar as fotografias. Helena, brincando nos jardins quando criança. Helena, adolescente, ajudando na colheita do café. Helena com uma senhora idosa, sua avó talvez. Ambas sorrindo para a câmera em frente ao mesmo jasmim manga que ela podava no dia de sua chegada. Algumas pessoas batem antes de entrar nos cômodos de uma casa. A voz de Helena o sobressaltou. Ela estava parada na entrada do sótão, seu corpo uma silhueta escura contra a luz que vinha da escada. Mesmo na penumbra, ele podia sentir a tensão emanando dela. Algumas pessoas são honestas sobre seu passado com as pessoas que amam, ele respondeu, erguendo uma das fotografias. Quando exatamente você planejava me contar que já conhecia esta fazenda, que aparentemente cresceu aqui? Helena avançou alguns passos, seus olhos fixos nas fotografias espalhadas no chão. Por um momento, pareceu que ela não responderia, mas então seus ombros caíram levemente. A fazenda pertenceu à família da minha avó, ela disse finalmente, sua voz baixa, mas clara. Foi vendida quando eu tinha 16 anos. Dívidas, você sabe como é. O tipo de história que se repete em tantas famílias tradicionais. E você nunca mencionou isso durante nosso casamento. Nem mesmo quando eu falava sobre meu sonho de ter uma fazenda de café. E o que eu deveria dizer, Alberto? Havia uma nota de amargura em sua voz agora. Que eu conhecia a fazenda perfeita, mas que ela havia sido tomada dos meus avós por agiotas, que eu passava noites acordada imaginando estranhos morando na casa onde cresci, que cada vez que você falava sobre seu sonho de ter uma fazenda, eu revivia a dor de perder a minha. Alberto deixou as fotografias de lado e se levantou lentamente. Você poderia ter confiado em mim. Poderíamos ter tentado recuperar a fazenda juntos. E um sorriso triste passou pelos lábios dela. Como? Com que dinheiro? Você estava apenas começando sua empresa. Tínhamos mais dívidas do que certezas. E mesmo que tivéssemos conseguido o dinheiro... Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. Algumas perdas precisam permanecer perdas. Algumas histórias precisam terminar para que outras possam começar. Como nosso casamento? Ele perguntou, sua voz carregada de uma mágoa antiga. Não force essa conversa, Alberto. Não agora. Helena se virou para sair, mas parou na porta. E por favor, deixe as fotografias onde as encontrou. Elas pertencem a este lugar, assim como os fantasmas que habitam nelas. Depois que ela saiu, Alberto continuou no sótão por um longo tempo, examinando cada fotografia com atenção renovada. Em uma delas, particularmente intrigante, Helena adolescente estava ao lado de um grupo de pessoas que ele não reconhecia, todos em frente a um antigo galpão de café. No verso da foto, uma anotação desbotada dizia apenas Família Reunida, Natal 1985. Enquanto descia as escadas do sótão, sua mente fervilhava com novas questões. Por que Helena havia escolhido trabalhar justamente nesta fazenda? Era apenas nostalgia ou havia algo mais? E por que os antigos proprietários nunca mencionaram que sua caseira tinha uma conexão tão profunda com a propriedade? No final do cinto dos corredor, ele podia ver Helena através da janela, supervisionando a chegada de um caminhão de fertilizantes. Seus movimentos eram seguros, autoritários, os gestos de alguém que conhecia cada centímetro daquela terra, cada necessidade daquela lavoura. Não eram os movimentos de uma simples funcionária, mas de alguém que carregava a fazenda no sangue.
Ricardo havia ligado mais cedo, informando que sua investigação sobre o paradeiro de Helena nos últimos 20 anos estava encontrando alguns obstáculos interessantes. É como se ela tivesse deliberadamente apagado seus rastros, o advogado havia dito, como se não quisesse ser encontrada. Observando-a agora, Alberto começava a entender que o mistério de Helena ia muito além de seu desaparecimento repentino. Havia camadas de segredos enterrados naquela fazenda, tão profundos quanto as raízes centenárias dos cafezais que se estendiam pela propriedade. E ele estava determinado a desenterrar cada um deles. O alarme soou antes do amanhecer, quando Joaquim, o capataz mais antigo da fazenda, bateu à porta do quarto de Alberto com urgência. "Patrão, precisamos do senhor na plantação. É grave." Ainda ajustando a camisa que vestira às pressas, Alberto seguiu Joaquim através dos cafezais, a luz fraca da madrugada mal iluminando seus passos. O cheiro característico do café se misturava com outro odor, algo que ele não conseguia identificar, mas que parecia errado, fora de lugar. Helena já estava lá, ajoelhada entre as fileiras de café, examinando as folhas com uma lanterna. Seu rosto normalmente sereno estava marcado por preocupação. "Broca do café", ela disse sem olhar para eles, "e das bravas." Alberto se aproximou, observando as pequenas perfurações nos frutos que Helena iluminava. "Quanto do cafezal está afetado?" "Por enquanto, detectamos em cerca de 20% da plantação sul." Joaquim respondeu, passando a mão pelo rosto preocupado. "Mas se não agirmos rápido, vai se espalhar como fogo." Helena completou, levantando-se e limpando a terra dos joelhos. "Precisamos agir agora, Alberto. Não temos tempo para consultar especialistas ou esperar laudos técnicos." Havia uma autoridade natural em sua voz que fez Alberto erguer uma sobrancelha. "E você sugere o que exatamente?" "Controle biológico", ela respondeu prontamente. "Tenho trabalhado com uma técnica usando o fungo Beauveria baciana. É mais seguro que pesticidas químicos e mais eficaz a longo prazo." "E desde quando você entende tanto de controle de pragas?" A pergunta saiu mais ácida do que ele pretendia. Helena finalmente o encarou, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de irritação e desafio. "Desde que me formei em agronomia, há 15 anos. Surpreso? Há muita coisa sobre mim que você não sabe, Alberto." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto dos primeiros pássaros anunciando o amanhecer. Joaquim olhava de um para o outro, claramente desconfortável, com a tensão no ar. "Tudo bem?" Alberto cedeu finalmente. "O que precisamos fazer?" As próximas horas foram um turbilhão de atividade. Helena coordenou uma equipe de trabalhadores com a precisão de um maestro, designando áreas específicas para cada grupo. Alberto, deixando de lado seu orgulho empresarial, seguiu suas instruções, ajudando a preparar a solução com o fungo benéfico. O sol já estava alto quando começaram a aplicação. O trabalho era minucioso e exaustivo, exigindo que cada planta fosse tratada individualmente. Alberto, com as mangas arregaçadas e o rosto suado, trabalhava lado a lado com Helena, observando a facilidade com que ela se movimentava entre as fileiras de café. "Você poderia ter me contado", ele disse em voz baixa, enquanto aplicavam o tratamento em mais uma planta. "Sobre a faculdade, sobre sua formação." "Como?" Ela respondeu sem parar o trabalho. "Com uma carta, um telefonema. Olá, Alberto. Sei que desapareci há anos, mas só queria avisar que me formei em agronomia." "Você sabe que não é isso que eu quis dizer." Ele parou, enxugando o suor da testa com as costas da mão. "Durante nosso casamento, por que escondeu esse interesse pela agricultura?" Helena suspirou, endireitando as costas por um momento. "Porque você estava ocupado demais, construindo seu império para notar."
todas aquelas revistas de agricultura que eu lia, os documentários sobre café que assistia. Você estava sempre mergulhado em planilhas e relatórios financeiros. A verdade naquelas palavras o atingiu como um soco no estômago. Quantas outras coisas ele havia deixado passar? Quantos sinais havia ignorado? E agora? Ele perguntou, retomando o trabalho. Por que escolheu trabalhar justamente aqui? Algumas perguntas é melhor deixar sem resposta, Alberto. Ela se moveu para a próxima planta, encerrando efetivamente a conversa. O resto do dia transcorreu em um ritmo intenso. Quando o sol começou a se pôr, haviam conseguido tratar cerca de 40% da área afetada. Helena organizou as equipes para continuar o trabalho no dia seguinte e começou a recolher os equipamentos. Você é boa nisso, Alberto comentou, observando-a dar as últimas instruções aos funcionários. Liderar, organizar, resolver problemas. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios dela. Eu aprendi com o melhor, não é? 15 anos ao lado de um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo deixam suas marcas. Havia algo em sua voz, não exatamente amargura, mas uma espécie de resignação melancólica que fez Alberto querer se aproximar. Mas antes que pudesse dar um passo em sua direção, Helena se afastou, caminhando em direção ao seu chalé. Helena, ele chamou, fazendo-a parar. Obrigado, por hoje, por saber o que fazer. Ela assentiu sem se virar e continuou seu caminho, sua silhueta se dissolvendo no crepúsculo que começava a cobrir a fazenda. Alberto ficou parado por um momento, observando os últimos raios de sol pintarem os cafezais de dourado. Naquela noite, deitado em sua cama na casa-sede, ele não conseguia parar de pensar nas revelações do dia. Helena, a mesma mulher que havia conhecido como uma jovem secretária recém-formada em administração, havia se transformado em uma agrônoma competente, capaz de gerenciar uma fazenda inteira com expertise e autoridade. O que mais ela havia se tornado nos 20 anos de sua ausência? E por que, de todos os lugares do mundo, havia escolhido voltar justamente para a fazenda de sua infância? As fotografias no sótão, sua formação em agronomia, seu conhecimento profundo da propriedade, todas as peças pareciam fazer parte de um quebra-cabeça maior, um quadro que ele ainda não conseguia visualizar completamente. Lá fora, o céu estrelado de Minas Gerais brilhava sobre os cafezais adormecidos, guardando seus segredos por mais uma noite. A carta chegou numa quinta-feira de manhã, trazida pessoalmente pelo carteiro que fazia a rota rural há mais de 3 décadas. O envelope timbrado com o brasão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez o estômago de Alberto contrair. Ele estava na varanda, saboreando seu café da manhã, quando Ricardo ligou, a voz tensa do outro lado da linha. Você já recebeu a notificação? O advogado perguntou sem preâmbulos. Estou com ela em mãos agora, Alberto respondeu, abrindo o envelope com cuidado. O que está acontecendo, Ricardo? Contestação de propriedade. O advogado suspirou. Aparentemente, há herdeiros reivindicando direitos sobre a fazenda. Estou a caminho de Santa Clara. Não tome nenhuma decisão até eu chegar. Alberto deixou o telefone de lado e concentrou-se no documento oficial. As palavras pareciam saltar do papel. Contestação, irregularidades na cadeia dominial, sucessão hereditária questionável. Seu olhar vagou pela propriedade que já considerava sua. Os jardins meticulosamente cuidados, os cafezais que começavam a se recuperar da praga, a casa colonial que finalmente estava começando a sentir como um lar. Helena surgiu do jardim lateral, carregando uma cesta de ervas frescas. Algo em sua expressão mudou ao ver o envelope oficial nas mãos dele. Chegou mais cedo do que eu esperava, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Alberto levantou os olhos bruscamente. Você sabia que isso viria?
Helena colocou a cesta sobre a mesa da varanda com cuidado estudado. Sabia que era uma possibilidade. Os primos Mendes nunca aceitaram realmente a venda da fazenda. Primos? Alberto se levantou, sua voz elevando-se ligeiramente. Que primos? Meus primos de segundo grau, pelo lado da minha avó. Ela explicou, finalmente encontrando seu olhar. Eles sempre alegaram que a venda foi feita sem o consentimento de todos os herdeiros. E você não achou importante mencionar isso quando me viu comprando a propriedade? A raiva em sua voz era palpável agora. E o que você teria feito? Desistido da compra? Ela balançou a cabeça. Além disso, eles nunca tiveram bases legais sólidas para suas reivindicações. São apenas... Apenas o quê, Helena? Alberto a interrompeu. Apenas mais um segredo que você guardou? Mais uma parte da história que você escolheu não compartilhar? O som de um carro aproximando-se pela alameda interrompeu a discussão. Ricardo descia de seu Mercedes, pasta de couro em mãos, expressão grave no rosto. Vejo que já estão discutindo o assunto, o advogado comentou, subindo os degraus da varanda. Seus olhos se fixaram em Helena. Senhora Castro, presumo que tenha informações úteis sobre esta situação. Helena endireitou os ombros, assumindo a postura profissional que Alberto havia aprendido a reconhecer nos últimos dias. Sim, tenho. E também tenho todos os documentos originais da primeira venda, incluindo as procurações e termos de concordância assinados por cada membro da família. Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. E por que esses documentos não foram apresentados durante a negociação atual? Porque ninguém perguntou, ela respondeu simplesmente. E porque alguns desses papéis revelam histórias que nem todos estão prontos para ouvir. Alberto observou a troca com crescente frustração. Chega de enigmas, Helena. O que exatamente esses documentos mostram? Ela hesitou por um momento, seus olhos verdes nublados por uma emoção que ele não conseguiu identificar. Mostram que a fazenda nunca deveria ter saído da família em primeiro lugar. A venda foi legal, sim, mas foi forçada por circunstâncias que... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Por circunstâncias que alguns prefeririam manter enterradas. Como as que fizeram você desaparecer? Alberto perguntou, sua voz mais suave agora. Helena não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até a extremidade da varanda, seus olhos percorrendo a paisagem familiar. Vou buscar os documentos, ela disse finalmente. Estão no meu chalé, mas Alberto... Ela se virou para encará-lo. Depois que você vir esses papéis, não há como voltar atrás. Algumas verdades mudam tudo. Enquanto ela se afastava, Ricardo começou a organizar seus próprios documentos na mesa da varanda. Ela está escondendo algo maior, o advogado comentou. Minha investigação sobre seu paradeiro nos últimos 20 anos revelou alguns padrões interessantes. Ela não apenas sumiu, ela se reinventou completamente. Alberto assentiu distraidamente, seus olhos ainda fixos na figura de Helena, atravessando o jardim. O que mais você descobriu? Sua formação em agronomia foi apenas o começo. Ela trabalhou em várias fazendas importantes, sempre com nomes diferentes, sempre por períodos curtos, exceto aqui. Esta é a primeira vez em 20 anos que ela permanece tanto tempo no mesmo lugar. E usando seu nome verdadeiro, Alberto acrescentou, as peças começando a se encaixar em sua mente. Ela não está apenas trabalhando aqui, Ricardo. Ela voltou para casa. O advogado ia responder quando Helena reapareceu, carregando uma antiga caixa de metal. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Antes de abrir isso, ela disse, colocando a caixa sobre a mesa, vocês precisam entender uma coisa. Estes documentos não são apenas papéis antigos, são provas de uma história que envolveu 3 gerações da minha família. E agora,
Ela olhou diretamente para Alberto. Talvez envolva você também. O sol da manhã brilhava através das janelas da varanda, iluminando a poeira que dançava no ar enquanto Helena abria a caixa. O cheiro de papéis antigos se misturou com o aroma do café esquecido na mesa, criando uma atmosfera quase solene para as revelações que estavam por vir. Os documentos espalhados sobre a mesa da varanda contavam uma história que ia muito além de simples registros de propriedade. Havia escrituras antigas, cartas amareladas pelo tempo, fotografias desbotadas e recortes de jornais cuidadosamente preservados. Helena os organizava com a reverência de quem manuseia relíquias sagradas. Este é o documento original de posse, ela explicou apontando para um papel envelhecido com bordas escurecidas. 1892. Meu tataravô recebeu estas terras como pagamento por serviços prestados ao Império. Ele era engenheiro, especialista em mineração. Ricardo ajustou os óculos examinando o documento com interesse profissional. Isso explicaria por que a documentação da propriedade é tão antiga e bem preservada. Terras imperiais tinham registros impecáveis. E também explica isso, Helena continuou, desenrolando um mapa antigo da propriedade. Linhas vermelhas traçavam padrões complexos sob as marcações dos cafezais. Estudos geológicos. Meu tataravô mapeou cada centímetro desta terra. Alberto se inclinou sobre o mapa, suas sobrancelhas franzidas em concentração. Isso parece... Exatamente, Helena o interrompeu. E é por isso que recebi isso ontem. Ela retirou um envelope da caixa e o entregou a Alberto. O papel timbrado da mineradora Global S.A. brilhava com um logotipo dourado. A proposta era direta. 300 milhões de reais pela propriedade, pagamento à vista, sem negociações. Eles encontraram depósitos, Alberto murmurou, seus olhos percorrendo rapidamente os números. E substanciais pelo valor oferecido. Não são apenas depósitos, Alberto, Helena disse, sua voz carregada de uma urgência que ele raramente ouvia. É uma das maiores reservas de minério já descobertas em Minas Gerais. Meu tataravô sabia disso há mais de um século, mas escolheu plantar café sobre o minério. Sabe por quê? Ela não esperou resposta, continuando enquanto puxava mais documentos da caixa. Porque ele entendeu que café é ouro negro renovável. Minério se extrai uma vez, destrói-se a terra e acabou. Café, se bem cuidado, produz por gerações. Ricardo pigarreou discretamente. Com todo respeito, senhora Castro, 300 milhões não são uma quantia para se dispensar por sentimentalismo. Não é sentimentalismo, ela retrucou, seus olhos verdes faiscando. É preservação, sustentabilidade. Você tem ideia do que uma operação de mineração faria com o lençol freático desta região? Com as nascentes que alimentam 3 municípios? Alberto permaneceu em silêncio, seu olhar alternando entre a proposta milionária e o rosto apaixonado de Helena. Havia algo familiar naquela expressão dela, a mesma determinação que vira tantas vezes durante seu casamento, quando ela se convencia de algo. Tem mais, ela continuou, retirando um envelope menor da caixa. Esta carta chegou junto com a proposta da mineradora. Ela a entregou a Ricardo. O advogado leu rapidamente o conteúdo, seu rosto se tornando mais grave a cada linha. Ameaças veladas de desapropriação por interesse público, ele resumiu. Eles estão sugerindo que, se não vendermos voluntariamente, podem conseguir a terra através de meios legais. E podem? Alberto perguntou. Teoricamente, sim, se provarem o interesse público da exploração mineral e conseguirem apoio político suficiente. Ricardo deixou a frase no ar. Que coincidência conveniente, Helena comentou amargamente. Essa proposta chegar justamente quando surgem questionamentos sobre a propriedade da terra. Alberto a encarou com nova compreensão. Você acha que os processos estão relacionados? Seus primos,
Meus primos nunca tiveram interesse real na fazenda, ela o interrompeu. Mas uma mineradora com dinheiro suficiente pode tornar qualquer causa judicial muito mais interessante. O som de um helicóptero cortou o ar, fazendo os três erguerem os olhos. A aeronave passou baixo sobre a propriedade, seu logo dourado brilhando sob o sol da manhã. Começou a pressão, Ricardo comentou. Eles não vão desistir facilmente. Helena começou a recolher os documentos, guardando-os cuidadosamente na caixa. Há mais coisa que vocês precisam ver, mas não aqui. Esta noite, no meu chalé, tenho outros documentos que... Ela hesitou, olhando significativamente para Alberto. Documentos que explicam algumas escolhas que fiz no passado. Antes que Alberto pudesse responder, Joaquim apareceu correndo pela alameda. Patrão! Dona Helena! Tem um grupo de homens na entrada da fazenda. Dizem que são da mineradora. Querem fazer uma inspeção do terreno. Helena fechou a caixa com um movimento brusco. Não deixe ninguém entrar, Joaquim. Eles não têm autorização. E se insistirem? O capataz perguntou. Então chame a polícia. Alberto respondeu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Esta é uma propriedade privada. Ninguém entra sem minha autorização expressa. Helena o olhou com uma mistura de surpresa e algo mais. Gratidão, talvez. Antes de se dirigir rapidamente para os fundos da propriedade com a caixa de documentos. Tem certeza disso? Ricardo perguntou depois que ela se foi. 300 milhões é muito dinheiro, Alberto. E se eles conseguirem a desapropriação, você pode acabar com muito menos. Alberto observou o helicóptero fazer outra passagem baixa sobre os cafezais. Agende uma reunião com nossos advogados ambientalistas. Ele respondeu. Quero todas as informações possíveis sobre leis de proteção a mananciais e patrimônio histórico. E Ricardo, ele se virou para encarar o amigo. Encontre tudo o que puder sobre a mineradora global. Tenho um palpite de que Helena está certa sobre eles estarem por trás dos processos judiciais. Enquanto o advogado se afastava para fazer as ligações necessárias, Alberto permaneceu na varanda, seus olhos percorrendo a propriedade que em apenas algumas semanas havia se tornado muito mais que um investimento para sua aposentadoria. O aroma do café recém-colhido subia dos terreiros de secagem, misturando-se com o perfume das flores do jardim que Helena cuidava com tanto esmero. 300 milhões comprariam muitas coisas, ele refletiu. Mas algumas coisas, como o brilho nos olhos de Helena ao falar sobre preservar a terra, ou o orgulho em sua voz ao contar a história de seu tataravô, essas não tinham preço. O chalé de Helena ficava num pequeno vale protegido por jabuticabeiras centenárias, próximo a uma das nascentes da propriedade. Quando Alberto chegou, pouco depois do pôr do sol, a luz dourada que escapava pelas janelas criava uma atmosfera quase mágica, refletindo-se nas folhas úmidas do orvalho que começava a se formar. Ela abriu a porta antes que ele batesse, como se estivesse esperando sua chegada. O interior do chalé era uma surpresa. Paredes cobertas por mapas antigos e fotografias, estantes repletas de livros sobre agricultura, geologia e história de Birgidis e Minas Gerais. Uma mesa de madeira rústica dominava o centro da sala. Sobre ela, mais documentos organizados em pilhas meticulosas. Achei que Ricardo viria com você, Helena comentou, fechando a porta. Ele ficou na cidade, resolvendo a papelada da liminar contra a mineradora. Alberto respondeu, seus olhos percorrendo a sala. Impressionante coleção de livros. A maioria era do meu avô, ela disse, movendo-se até a mesa, incluindo este. Helena pegou um diário encadernado em couro, suas páginas amareladas pelo tempo. O diário dele explica muita coisa sobre tudo. Alberto se aproximou da mesa, notando uma fotografia emoldurada que chamou sua atenção. Helena,
Muito jovem, grávida, em frente a um sobrado antigo que ele não reconhecia. Quando? Ele perguntou simplesmente, pegando o porta-retratos. Helena respirou fundo, como se reunisse coragem. 8 meses depois que parti. Isabela nasceu em janeiro de 2006. Isabela, ele repetiu o nome suavemente, ainda olhando para a fotografia. Por que não me contou, Helena? Por que não voltei? Por que não disse que estava grávida? Ela se sentou à mesa, indicando a cadeira oposta para ele. É uma história complicada, Alberto, e começa com este diário. Ela abriu o caderno em uma página marcada, sua voz assumindo um tom diferente, enquanto lia, 10 de maio de 1985. Hoje descobri que as suspeitas do papai estavam certas. A mineradora está usando documentos falsificados para pressionar os pequenos proprietários da região. 3 famílias já venderam suas terras por uma fração do valor real. Preciso encontrar um jeito de proteger nossa fazenda, mas como fazer isso sem colocar Helena e Maria em risco? Seu avô estava investigando uma mineradora? Alberto perguntou, inclinando-se para a frente. A mesma mineradora, Alberto. A Global Mineração. Eles apenas mudaram de nome ao longo dos anos, mas a estratégia continua a mesma. Helena virou algumas páginas. Meu avô descobriu um esquema de falsificação de documentos e análises geológicas fraudulentas. Ele estava reunindo provas quando... Quando o quê? Quando sofreu um acidente na estrada. Sua voz tremeu levemente. O caso foi arquivado como tragédia, mas este diário conta uma história diferente. E não foi o único caso suspeito na região naquela época. Alberto processou a informação em silêncio. E isso se conecta com sua partida como... Helena se levantou, caminhando até uma das estantes. Retirou uma pasta antiga e voltou à mesa. Quando descobri que estava grávida, também descobri... Isso! Ela espalhou alguns recortes de jornal sobre a mesa. A Global estava de volta à região, usando os mesmos métodos. E então encontrei cartas antigas do meu avô, alertando sobre como eles silenciavam quem se colocava em seu caminho. Você tinha medo que eles descobrissem sua conexão com a fazenda. Alberto concluiu, as peças se encaixando. Que usassem você ou o bebê como forma de pressão. Você estava começando a ter sucesso nos negócios, Alberto. Suas empresas estavam crescendo. Você estava fazendo manchetes. Se descobrissem que sua esposa era neta do homem que quase expôs seu esquema anos antes, ela deixou a frase no ar. Então você desapareceu, mudou de nome, reconstruiu sua vida. Para proteger nossa filha, sim. Helena pegou novamente a fotografia. Isabela cresceu sabendo a história da família, mas também sabendo que precisávamos nos manter nas sombras, pelo menos até termos provas suficientes. E agora você tem? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. Agora temos muito mais que provas. Temos a própria mineradora cometendo os mesmos erros de novo. Cada documento que eles falsificaram, cada ameaça velada, cada tentativa de pressão, tudo está sendo documentado. E desta vez, não estou sozinha. O som de um carro aproximando-se fez os dois olharem para a janela. Faróis iluminaram brevemente o interior do chalé. Deve ser Isabela, Helena disse, levantando-se. Ela chegou hoje da Faculdade de Direito. Tem trabalhado nos aspectos legais do caso como parte de seu projeto de conclusão de curso. Alberto sentiu seu coração acelerar. Sua filha, uma advogada em formação, lutando contra a mesma batalha que seu bisavô começou décadas atrás. A porta se abriu e uma jovem entrou carregando uma pasta cheia de documentos. Seus olhos, do mesmo verde profundo de Helena, se fixaram em Alberto com uma mistura de curiosidade e apreensão. "Oi, mãe", ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Então, virando-se para Alberto.
Senhor Mendonça, acho que temos muito o que conversar. O silêncio que se seguiu foi carregado de 2 décadas de histórias não contadas, de perguntas não feitas, de momentos perdidos. Lá fora, o céu de Minas se enchia de estrelas, testemunhas silenciosas de um reencontro que poderia mudar não apenas o destino de uma família, mas o futuro de toda uma região. A semelhança era impressionante. Sentada à mesa do chalé, organizando documentos com a mesma precisão metódica que Alberto reconhecia em si mesmo, Isabela era um espelho que refletia tanto seus traços quanto os de Helena. O formato dos olhos era dele, mas o verde intenso era herança materna. O modo como franzia a testa ao se concentrar, idêntico ao seu. O gesto de prender os cabelos atrás da orelha, puramente Helena. A Global Mineração tem um histórico de mais de 30 anos de práticas questionáveis na região. Isabela explicava, espalhando relatórios sobre a mesa. Consegui rastrear pelo menos 12 casos de desapropriações suspeitas, todos seguindo o mesmo padrão. Primeiro as ofertas generosas, Helena completou. Depois as ameaças veladas. E por fim, os acidentes, Alberto concluiu, lembrando-se do diário do avô de Helena. E Isabela assentiu, seus olhos verdes brilhando com determinação. Exatamente. Mas eles cometeram um erro desta vez. Deixaram rastros digitais, e-mails, transferências bancárias, todos ligando a empresa aos processos judiciais movidos contra a Fazenda. Como você conseguiu acesso a essas informações? Alberto perguntou impressionado. Um pequeno sorriso, tão parecido com os de Helena, surgiu nos lábios de Isabela. Bem, digamos que aprendi algumas coisas sobre investigação corporativa durante meu estágio no Ministério Público. Helena observava a interação entre pai e filha com uma mistura de emoções em seu rosto. Isabela tem o seu talento para negócios, ela comentou suavemente. E a teimosia do meu avô quando se trata de justiça. Um trovão distante interrompeu a conversa. A chuva começava a cair, criando uma cortina prateada ao redor do chalé. Tem mais uma coisa que vocês precisam ver, Isabela disse, retirando um pendrive da bolsa. São gravações de reuniões internas da Global. Um whistleblower nos procurou há 2 semanas. Ela conectou o dispositivo em seu laptop e logo a voz grave de um executivo preencheu o ambiente. A Fazenda Santa Clara é a chave. Sem acesso àquelas terras, não conseguimos completar o projeto de expansão. O prazo dos investidores chineses é final de ano. Usem qualquer meio necessário. Alberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Qualquer meio necessário, ele repetiu, olhando para Helena, como no passado. Por isso mantive distância todos esses anos. Helena explicou, sua voz baixa. Por isso criei Isabela longe de tudo isso. Mas agora temos chance de pará-los. Isabela completou, seu tom carregando uma convicção que fez Alberto sentir uma onda súbita de orgulho. Mas precisamos agir rápido e precisamos agir juntos. A chuva aumentava lá fora e relâmpagos ocasionais iluminavam o interior do chalé. Alberto observou as 2 mulheres à sua frente, sua ex-esposa e a filha, que nunca soube que tinha, e sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas sobre a Fazenda Mais ou sobre o dinheiro, era sobre família, sobre legado, sobre fazer a coisa certa. O que você precisa de mim? Ele perguntou a Isabela. Sua influência, ela respondeu prontamente. Seus contatos. Sei que você conhece pessoas no governo estadual, na imprensa. Precisamos tornar isso público antes que a Global possa abafar a história como fez no passado. E precisamos manter você segura, Alberto acrescentou, surpreendendo tanto Helena quanto a si mesmo com a intensidade de sua preocupação. Todos nós. Helena estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente seu braço. Não é tarde demais para sermos uma família, Alberto.
Diferente do que pensamos, talvez este seja exatamente o momento certo. Um novo trovão sacudiu as janelas do chalé, mas dentro, no calor da pequena sala repleta de documentos e memórias, algo começava a se curar. Feridas antigas começavam a cicatrizar. Pontes há muito queimadas começavam a ser reconstruídas. Vou ligar para Ricardo, Alberto disse pegando seu telefone. Ele precisa ver essas evidências ainda hoje. E amanhã, ele olhou para sua filha com um sorriso. Amanhã você me conta tudo sobre seu projeto de conclusão de curso. Quero saber cada detalhe. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas contidas, e por um momento ela pareceu mais jovem, mais vulnerável. Eu sempre quis te contar sobre minha vida, ela sussurrou. Sempre quis que você soubesse. Agora eu sei, ele respondeu suavemente, e não vou a lugar nenhum. Temos uma fazenda para proteger e uma família para reconstruir. Lá fora, a tempestade continuava. Mas dentro do pequeno chalé, 3 pessoas começavam a tecer os primeiros fios de uma nova história. Uma história de redenção, de segundas chances e de verdades há muito tempo guardadas finalmente vindo à luz. A tempestade que castigava a fazenda Santa Clara havia derrubado a energia em toda a região. No escritório da casa-sede, iluminado apenas por lamparinas e velas, um grupo improvável traçava planos de batalha. Ricardo havia chegado encharcado, trazendo consigo uma equipe de advogados ambientalistas. Helena preparara café forte no fogão à lenha da cozinha, o aroma reconfortante permeando o ambiente tenso. Os documentos que Isabela reuniu são dinamite pura, Ricardo comentou, folheando os relatórios à luz bruxuleante. Especialmente os e-mails ligando executivos da Global aos processos judiciais falsos. Mas precisamos agir com extrema cautela. Por quê? Isabela questionou, sua juventude transparecendo na impaciência. Temos as provas. Podemos ir direto ao Ministério Público. E dar tempo para eles destruírem mais evidências? Helena interviu, servindo mais café. Ou pior, sua mãe está certa, Alberto disse, surpreendendo a todos com a naturalidade com que a frase saiu. Precisamos de uma estratégia que os pegue desprevenidos. Algo que não possam abafar ou controlar. Um trovão particularmente forte fez as janelas estremecerem. Na luz dos relâmpagos, Alberto observou o rosto de sua filha, reconhecendo nele a mesma determinação que via no espelho todas as manhãs. Tenho uma ideia, Isabela disse após um momento de silêncio. Mas vou precisar da sua ajuda, pai. A palavra pai saiu hesitante, como se ela ainda testasse seu peso em sua língua. Alberto sentiu seu coração acelerar. O que você tem em mente? O Simpósio Internacional de Mineração Sustentável, próxima semana em Belo Horizonte. A Global é uma das patrocinadoras principais e o CEO deles vai fazer o discurso de abertura. E eu consegui uma credencial de imprensa. Ela sorriu, um sorriso que lembrava tanto Helena quanto ele próprio. Através do jornal da faculdade. Mas preciso de alguém com peso suficiente para garantir que façam as perguntas certas, no momento certo. Helena se aproximou da janela, observando a chuva. É arriscado, ela murmurou. Muito arriscado. Mas brilhante, Ricardo completou. Um escândalo público diante da imprensa internacional. Eles não teriam como controlar a narrativa. Alberto se levantou, caminhando até ficar ao lado de Helena. O que você acha? Ele perguntou suavemente. Ela se virou para encará-lo, seus olhos verdes refletindo a luz das velas. Acho que nossa filha herdou o melhor de nós dois. Sua audácia, minha teimosia. E a inteligência de ambos. Ele completou, permitindo-se um momento de orgulho paterno. O grupo trabalhou pela noite inteira, refinando o plano. Ricardo e sua equipe preparariam dossiês para jornalistas selecionados. Alberto usaria seus contatos para garantir a presença da mídia certa.
Helena e Isabela organizariam as evidências em uma apresentação impossível de ser ignorada. Quando o sol nasceu, a tempestade havia passado, deixando o ar limpo e o céu de um azul intenso. Os trabalhadores da fazenda começavam sua rotina diária, inconscientes da revolução que se planejava dentro da casa-sede. "Tem mais uma coisa", Isabela disse enquanto guardava seus documentos. "Encontrei registros de que a Global está planejando usar água das nascentes da fazenda para suas operações. Se conseguirem a licença, vão secar os córregos que abastecem 3 municípios", Helena completou, "como fizeram em outras regiões." Alberto observou o nascer do sol através da janela do escritório, pensando em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Há apenas algumas semanas, esta fazenda era apenas um investimento para sua aposentadoria. Agora era o centro de uma batalha que poderia mudar o destino de toda uma região. "Não vão conseguir", ele disse firmemente. "Não desta vez." Helena e Isabela trocaram um olhar que carregava 20 anos de segredos compartilhados, de lutas silenciosas, de esperas pacientes. Agora, finalmente, não estavam mais sozinhas naquela batalha. "Vou preparar o café da manhã", Helena anunciou, movendo-se em direção à cozinha. "Temos um longo dia pela frente." "Eu ajudo", Isabela e Alberto disseram simultaneamente, fazendo os 3 sorrirem com a sincronia não planejada. Enquanto caminhavam juntos para a cozinha, o aroma do café recém-passado se misturava com o cheiro da terra molhada que entrava pelas janelas abertas. Lá fora, os cafezais brilhavam sob o sol da manhã, suas folhas lavadas pela chuva noturna, como se a própria natureza tivesse se preparado para a batalha que estava por vir. O centro de convenções de Belo Horizonte resplandecia sob o sol da manhã, suas paredes de vidro refletindo o céu azul de setembro. No saguão principal, executivos internos caros misturavam-se com jornalistas e ambientalistas, criando um mosaico interessante de interesses conflitantes. O logo dourado da Global Mineração dominava o palco principal, onde técnicos faziam os últimos ajustes para a cerimônia de abertura. Alberto ajustou a gravata, sentando-se na primeira fileira, ao lado de outros empresários influentes. Através do reflexo nas portas de vidro, ele podia ver Isabela em seu lugar reservado para a imprensa, aparentando calma profissional em seu blazer azul marinho. Helena havia escolhido ficar na fazenda, monitorando as reações locais e coordenando, com Ricardo, que estava posicionado estrategicamente com sua equipe jurídica em uma sala adjacente. Alberto Mendonça, a voz grave de Carlos Vasconcelos, CEO da Global, soou às suas costas. Que surpresa agradável! Não sabia que tinha interesse em mineração. "Sempre bom diversificar os horizontes, Carlos", Alberto respondeu, levantando-se para cumprimentar o executivo. "Especialmente quando se tem uma propriedade com tanto potencial." O sorriso de Vasconcelos vacilou por uma fração de segundo. "Ah, sim, a Fazenda Santa Clara. Uma pena que não pudemos chegar a um acordo. Nossa proposta continua de pé, sabe? Tenho certeza que teremos muito o que discutir depois de sua apresentação", Alberto comentou casualmente, notando como os olhos do outro homem se estreitaram levemente. O auditório foi se enchendo rapidamente. Jornalistas de várias partes do mundo ocupavam seus lugares, alguns já fazendo anotações preliminares. Alberto reconheceu repórteres do Financial Times, do Le Monde, do Estado de Minas, todos criteriosamente escolhidos e brifados nos últimos dias. Quando Vasconcelos subiu ao palco, o burburinho cessou gradualmente. Sua apresentação começou como esperado. Gráficos impressionantes, projeções otimistas, promessas de desenvolvimento sustentável. Foi durante a sessão de perguntas que o plano entrou em ação. Carlos Vasconcelos, a voz clara de Isabela, soou pelo auditório, do Jornal Universitário de Direito.
O senhor poderia comentar sobre as acusações de que a Global está envolvida em processos fraudulentos para a aquisição de terras no interior de Minas? O CEO manteve seu sorriso profissional, mas Alberto notou uma gota de suor em sua têmpora. Não sei do que a senhorita está falando. Todos nossos processos são absolutamente legais, incluindo estes. Isabela ergueu uma pasta. No mesmo instante, assistentes começaram a distribuir cópias de documentos para todos os presentes. E-mails provando o envolvimento direto da Global na fabricação de processos judiciais falsos, transferências bancárias para testemunhas forjadas, laudos ambientais fraudulentos. O burburinho voltou ao auditório, agora mais intenso. Flashes disparavam enquanto Vasconcelos tentava manter a compostura. Essas acusações são completamente infundadas, ele começou, mas foi interrompido por outra voz. Senhor Vasconcelos, um repórter do Financial Times se levantou. Como o senhor explica que estes documentos mostram exatamente o mesmo padrão de ação usado pela empresa há 30 anos, no caso do assassinato do engenheiro Antônio Castro? O rosto do CEO empalideceu visivelmente. No fundo do auditório, Ricardo e sua equipe entravam discretamente, acompanhados por oficiais do Ministério Público. Esta sessão está encerrada, Vasconcelos anunciou, tentando deixar o palco, mas foi impedido por mais perguntas. É verdade que a Global planeja desviar recursos hídricos que abastecem 3 municípios? O senhor confirma que a empresa está usando pressão política para forçar desapropriações? Qual sua resposta às evidências de suborno de funcionários públicos? Alberto observava a cena se desenrolar, sentindo uma mistura de satisfação e apreensão. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Helena. A Polícia Federal acabou de chegar à sede da Global em Belo Horizonte. Está acontecendo. No palco, Vasconcelos finalmente perdeu a compostura. Isso é uma conspiração, uma tentativa de difamação, orquestrada por uma família que sua empresa tentou destruir há 3 décadas, Isabela completou, sua voz carregando o peso de 20 anos de espera. Por pessoas que se recusaram a ver seu patrimônio histórico e ambiental ser destruído em nome do lucro. O CEO da Global olhou diretamente para Alberto, compreensão súbita em seu rosto. Você planejou isso tudo? Alberto se levantou calmamente. Não, Carlos, eu apenas dei a verdade à audiência que ela merecia. O resto... Ele olhou com orgulho para sua filha. Foi trabalho de uma nova geração que se recusa a repetir os erros do passado. Os oficiais do Ministério Público já se aproximavam do palco. Lá fora, carros de reportagem começavam a se aglomerar na entrada do centro de convenções. O escândalo que a Global havia tentado evitar por 3 décadas finalmente vinha à tona, transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Enquanto deixava o auditório ao lado de Isabela, Alberto recebeu outra mensagem de Helena. Vocês conseguiram. Venham para casa. O café está esperando. Casa. A palavra nunca havia soado tão certa. Em meio ao caos que se instalava no centro de convenções, pai e filha compartilharam um sorriso cúmplice. A batalha não estava completamente ganha, mas a verdade, finalmente, havia encontrado seu caminho para a luz. Os dias que se seguiram ao simpósio transformaram a Fazenda Santa Clara em um improviso centro de operações midiático. Jornalistas de todo o país se revezavam na estrada de terra que levava à propriedade, ávidos por mais detalhes sobre a história que dominava as manchetes nacionais. Império da mineração construído sobre crimes. Família reunida desmascara. Esquema de décadas. Santa Clara, a fazenda que mudou o jogo. Mas naquela manhã particular, enquanto o sol ainda lutava para vencer a neblina típica das montanhas mineiras, a fazenda recuperava sua rotina ancestral. Era dia de colheita especial.
Os primeiros grãos do café que haviam salvado da praga, meses antes, estavam prontos. Helena supervisionava o trabalho com a mesma dedicação de sempre, mas algo em sua postura havia mudado. A tensão constante que carregava nos ombros durante 2 décadas parecia ter se dissipado, substituída por uma serenidade que Alberto não via desde os primeiros anos de seu casamento. O café deste ano vai ser excepcional, ela comentou quando ele se aproximou, oferecendo-lhe uma xícara fumegante da primeira torra da manhã. Tem um aroma diferente, mais livre. Alberto aceitou o café, seus dedos roçando levemente nos dela durante a troca. Como nós, ela sorriu, aquele sorriso que ele havia passado 20 anos tentando esquecer. Talvez. A terra sempre reflete o que acontece com as pessoas que cuidam dela. Olhou, pai, mãe. A voz de Isabela soou do outro lado do terreiro de café. Ela vinha correndo, um jornal em mãos. Vocês precisam ver isso. Era a primeira vez que ela os chamava assim, juntos, naturalmente. O impacto daquelas 2 palavras, simples, não passou despercebido por nenhum dos dois. A manchete do Estado de Minas trazia uma fotografia antiga, o avô de Helena, Antônio Castro, em frente à casa-sede da fazenda. A matéria especial reconstituía toda a história da família, desde a concessão original das terras pelo Império até a batalha atual contra a mineradora. Olhem só isso. Isabela apontou para um trecho específico. A Fazenda Santa Clara emerge não apenas como um símbolo de resistência contra a exploração predatória, mas como um modelo de agricultura sustentável e preservação histórica. A propriedade, que produz um dos cafés mais premiados do país, prova que é possível conjugar tradição, produtividade e responsabilidade ambiental. Seu bisavô ficaria orgulhoso, Alberto comentou, observando como os olhos de sua filha brilhavam ao ler a matéria. De você, especialmente. A forma como conduziu tudo no simpósio foi incrível. Helena completou, passando o braço pelos ombros da filha. Você tem a força dele e a inteligência estratégica de seu pai. Isabela corou levemente, com os elogios. Na verdade, tem mais uma coisa que preciso contar para vocês. Ela tirou um envelope da bolsa. Recebi isso ontem. É uma proposta para trabalhar no escritório de advocacia ambiental mais respeitado do país. Aquele que processou as mineradoras no caso do Rio Doce? Helena perguntou surpresa. Exatamente. Eles acompanharam nosso caso e... Ela fez uma pausa, olhando para os pais com um misto de orgulho e apreensão. Querem que eu lidere uma nova divisão especializada em combater crimes ambientais corporativos. Alberto sentiu seu peito inchar de orgulho. Sua filha, que ele conhecera há apenas algumas semanas, já estava se tornando uma força de mudança no mundo. É uma oportunidade incrível, Isabela. Mas... Ela hesitou. Isso significaria me mudar para São Paulo. Ficar longe da fazenda, de vocês, agora que finalmente somos uma família. Helena completou suavemente. Querida, família não depende de distância. Olhe para nós. 20 anos separados e ainda assim, quando importou, nos encontramos novamente. Além disso, Alberto acrescentou, São Paulo não é tão longe e a fazenda sempre estará aqui. É seu legado também. O aroma do café recém-colhido pairava no ar enquanto os 3 permaneciam ali, no terreiro onde tantas gerações haviam trabalhado antes deles. Ao fundo, os trabalhadores cantavam antigas canções de colheita, suas vozes se misturando com o farfalhar das folhas dos cafezais. Sabe, Isabela disse após um momento, acho que vou precisar de um lugar para passar os fins de semana quando vier visitar. Aquele chalé perto da nascente, o que está vazio, considere seu. Helena e Alberto responderam em uníssono, fazendo os 3 rirem da sincronia não planejada. Ricardo apareceu na varanda da casa-sede, acenando com alguns documentos.
Mas trabalho os aguardava. A Global ainda tentava suas últimas manobras jurídicas. Havia processos para acompanhar, depoimentos para prestar. Mas agora era diferente. Agora eram uma família enfrentando tudo junto. Vamos? Helena perguntou, já se movendo em direção à casa. Vamos! Alberto e Isabela responderam seguindo-a. O sol havia finalmente vencido a neblina, iluminando os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. A fazenda Santa Clara despertava para mais um dia, suas terras centenárias testemunhando o renascimento não apenas de uma família, mas de uma tradição que se recusava a morrer. O escritório da casa-sede havia se transformado significativamente nas últimas semanas. As antigas fotografias em preto e branco da família Castro, antes guardadas no sótão, agora decoravam as paredes ao lado de modernos gráficos de produção cafeeira. Na mesa de jacarandá, o notebook de última geração dividia espaço com o diário centenário do avô de Helena. Era uma mistura peculiar de passado e presente, exatamente como a família que agora se reunia ali. Os últimos processos foram arquivados hoje, Ricardo anunciou, organizando uma pilha de documentos. A Global está oficialmente fora do jogo. O Ministério Público bloqueou todos os bens da empresa até a conclusão das investigações. E os primos Mendes? Helena perguntou, servindo café para todos. Uma mistura especial da última colheita que já estava recebendo elogios dos compradores internacionais. Retiraram todas as contestações. Isabela respondeu, checando seus e-mails. Aparentemente, depois que as transferências bancárias da Global para eles vieram à tona, acharam melhor recuar discretamente. Alberto observava a interação entre mãe e filha com um sorriso discreto. Era fascinante como elas se complementavam. Helena com seu conhecimento profundo da terra e da história familiar. Isabela com sua expertise jurídica e energia jovem. Mas tem mais, Isabela continuou, seus olhos brilhando com aquele entusiasmo que Alberto já reconhecia como sinal de uma nova ideia. O escritório em São Paulo sugeriu transformarmos Santa Clara em um caso modelo de agricultura sustentável. Usar nossa história como exemplo de como propriedades rurais podem resistir à pressão da mineração predatória. Como assim? Alberto se inclinou para a frente, interessado. Um centro de estudos e pesquisa, Helena completou, entendendo imediatamente a visão da filha. Usando nossos métodos de cultivo orgânico, o controle biológico de pragas que desenvolvemos... Exatamente, Isabela sorriu. Podemos criar programas de treinamento para outros produtores, parcerias com universidades, transformar Santa Clara em um polo de inovação agrícola sustentável. Ricardo assentia enquanto fazia anotações. O momento é perfeito. Depois do escândalo da Global, todos os olhos estão voltados para questões de preservação ambiental e agricultura responsável. E tem mais, Helena acrescentou, movendo-se até a janela que dava para os cafezais. As nascentes da fazenda... Sempre sonhei em criar um projeto de preservação dos recursos hídricos da região. Agora que não temos mais a ameaça da mineração, podemos fazer tudo isso, Alberto declarou, levantando-se para ficar ao lado dela. Na verdade, precisamos fazer. É nossa responsabilidade com o legado que sua família construiu aqui. Nossa família, Helena corrigiu suavemente, seus olhos encontrando os dele. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Joaquim, o capataz, entrou com um sorriso largo no rosto. Desculpem interromper, mas achei que gostariam de saber. As mudas especiais que plantamos depois da praga estão florescendo e de um jeito que nunca vi antes. Os quatro seguiram Joaquim até uma parte mais remota da plantação. Ali, protegidas pela sombra das árvores mais antigas, centenas de mudas de café exibiam flores de um branco extraordinariamente puro.
É uma variação única, Helena explicou, ajoelhando-se para examinar as plantas. Resultado do método de controle biológico que usamos. Aparentemente, criamos acidentalmente uma nova linhagem de café mais resistente e... Ela pegou uma flor, aspirando seu aroma. Potencialmente mais aromática. Santa Clara já está fazendo história de novo, Isabela comentou, tirando fotos com seu celular. Vou adicionar isso ao projeto do Centro de Pesquisa. Alberto observava a cena com uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado. Em todos seus anos de sucesso empresarial, ali estava sua família, não a que planejara ter 20 anos atrás, mas a que o destino lhe devolvera de forma inesperada. Helena, com sua força tranquila e sabedoria da terra. Isabela, com sua paixão por justiça e olhar voltado para o futuro. E ele próprio, aprendendo finalmente que sucesso podia significar algo muito diferente do que sempre imaginara. Sabem, ele disse, quando comprei esta fazenda, pensei que estava apenas garantindo um lugar tranquilo para me aposentar. Mal sabia que estava, na verdade, começando a maior aventura da minha vida. E dessa vez, Helena respondeu, sua mão encontrando a dele discretamente, vamos vivê-la juntos. Como uma família, Isabela completou, juntando-se a eles. O sol da tarde lançava sombras longas através dos cafezais e uma brisa suave carregava o perfume das flores recém-descobertas. Santa Clara estava entrando em um novo capítulo de sua história centenária, um capítulo de renovação, de união, de futuro. O antigo galpão de beneficiamento de café havia se transformado em um espaço irreconhecível. Onde antes havia apenas máquinas de processamento, agora existia um moderno centro de pesquisa, com laboratórios equipados e uma sala de aula para treinamentos. No centro do espaço, uma placa de bronze reluzia sob a luz natural que entrava pelas clarabóias. Centro de Estudos em Agricultura Sustentável, Antônio Castro. Helena caminhava entre as bancadas do laboratório, observando os jovens pesquisadores que analisavam amostras da nova variedade de café que haviam descoberto. 3 universidades já haviam estabelecido parcerias com Santa Clara, enviando estudantes e professores para pesquisar os métodos inovadores de cultivo desenvolvidos na fazenda. Os resultados são impressionantes, comentou uma jovem pesquisadora, mostrando dados em seu tablet. A resistência natural a pragas é 80% superior às variedades tradicionais, e os níveis de compostos aromáticos são extraordinários. E tudo isso sem nenhum tipo de modificação genética, Helena completou orgulhosa. Apenas seleção natural e técnicas orgânicas. Do lado de fora, o som de um helicóptero chamou sua atenção. Desta vez, não era a mineradora, era a equipe de filmagem do documentário sobre Santa Clara, produzido por uma renomada rede internacional de televisão. A história da fazenda que derrotou um gigante da mineração e se transformou em um modelo de sustentabilidade havia capturado a imaginação do público. Alberto esperava na varanda da casa-sede, observando o helicóptero fazer tomadas aéreas dos cafezais. Vestido de forma mais casual que seus antigos ternos de empresário, ele parecia mais jovem, mais relaxado. Isabela ligou, ele informou, quando Helena se aproximou. O projeto de lei que ela ajudou a elaborar foi aprovado na Assembleia. Agora, todas as propriedades rurais históricas do Estado terão proteção especial contra mineração predatória. Nossa filha não perde tempo, Helena sorriu, sentando-se ao seu lado. Mal começou no novo emprego e já está mudando legislações. Igual à mãe, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela com carinho. Determinada a mudar o mundo, um pedaço de terra por vez. O relacionamento deles havia evoluído de forma inesperada nos últimos meses. Não era um retorno ao passado.
Eram pessoas diferentes agora, moldadas por 2 décadas de experiências separadas. Era algo novo, mais maduro, construído sobre uma fundação de compreensão mútua e respeito renovado. Falando em mudanças, Helena começou hesitante. Você viu os planos que o arquiteto enviou para a restauração do chalé? Alberto assentiu. Após muita discussão, haviam decidido transformar o chalé onde Helena morava em uma casa maior, mais confortável. Um lugar onde ela pudesse continuar próxima ao trabalho na fazenda, mas com espaço suficiente para receber Isabela em seus fins de semana em casa. E talvez... Vi sim, ele respondeu, sua mão encontrando a dela sobre o banco da varanda. Inclusive fiz algumas sugestões. Achei que o escritório poderia ser maior, com espaço para 2 pessoas trabalharem juntas. Helena ergueu uma sobrancelha. 2 pessoas? Bem, ele deu de ombros, tentando parecer casual. Agora que passei a presidência das empresas para o conselho, vou ter mais tempo livre. E sempre quis aprender mais sobre agricultura sustentável. O sorriso dela iluminou seu rosto de uma forma que fez o coração dele acelerar, mesmo depois de todos esses anos. Alberto Mendonça, o empresário urbano, querendo aprender sobre manejo de café orgânico? Por que não? Já estou aprendendo sobre compostagem, irrigação sustentável. Ele fez uma pausa, seu tom ficando mais sério. Na verdade, estou aprendendo muito sobre recomeços em geral. Um grupo de visitantes passou pelo jardim, guiados por Joaquim. Era mais uma turma do programa de treinamento em agricultura sustentável que Santa Clara agora oferecia regularmente. Produtores rurais de todo o país vinham aprender como conciliar produtividade com preservação ambiental. Sabe o que mais me impressiona? Helena comentou, observando os visitantes. Como tudo isso aconteceu organicamente, quase como se a própria fazenda soubesse o que precisava se tornar. Talvez soubesse, Alberto respondeu. Talvez por isso tenha me trazido até aqui, mesmo quando eu achava que estava apenas fazendo um investimento para aposentadoria. E me trouxe de volta, mesmo quando eu pensava que estava apenas me escondendo. E nos devolveu Isabela, mais forte e determinada do que poderíamos ter imaginado. O sol começava a se pôr, pintando os cafezais com tons de ouro. No laboratório, os pesquisadores continuavam seu trabalho, descobrindo novos segredos nas plantas que cresciam nas terras centenárias de Santa Clara. No centro de treinamento, futuros agricultores aprendiam a harmonizar tradição com inovação. E ali, na varanda, 2 pessoas que o destino havia separado e reunido descobriam que alguns amores, como algumas plantas, precisam de tempo e cuidado para desenvolver raízes mais profundas e frutos mais doces. 1 ano havia se passado desde a transformação de Santa Clara. O perfume das flores de jasmim-manga preenchia o ar da manhã, enquanto os convidados começavam a chegar para a primeira festa da colheita da fazenda. Uma celebração que marcava não apenas o sucesso da nova safra, mas também o renascimento de uma tradição familiar. O terreiro principal havia sido decorado com fitas coloridas e lanternas. Mesas longas, cobertas com toalhas de linho branco, estendiam-se sob as antigas jabuticabeiras. O aroma do café recém-torrado misturava-se com os preparativos do almoço, que seria servido. Receitas tradicionais mineiras, preparadas pelas cozinheiras da fazenda, seguindo cadernos de receitas que atravessavam gerações. Helena supervisionava os últimos detalhes quando Isabela chegou de São Paulo, carregando não apenas sua maleta de advogada, mas também uma pasta cheia de novidades. O governador assinou, ela anunciou, abraçando a mãe, o decreto transformando Santa Clara em patrimônio histórico e ambiental do Estado. Agora é oficial, nenhuma mineradora poderá tocar nestas terras. Sua persistência valeu a pena, Helena sorriu, orgulhosa.
seu bisavô ficaria emocionado. Falando em emoções, Isabela hesitou, um sorriso brincando em seus lábios. Onde está o pai? Tenho uma surpresa para ele também. No laboratório, claro. Desde que começou a estudar agronomia, passa mais tempo lá do que eu. De fato, Alberto havia se dedicado com paixão surpreendente ao estudo da agricultura sustentável. Seu conhecimento empresarial, combinado com um genuíno amor pela terra que havia desenvolvido, trouxera uma nova dimensão aos projetos de Santa Clara. Elas o encontraram debruçado sobre um microscópio, analisando amostras da nova variedade de café que haviam desenvolvido, agora oficialmente registrada como Café Santa Clara. Primeira remessa vai para exportação no mês que vem, ele anunciou sem tirar os olhos do microscópio. Os japoneses já reservaram toda a produção inicial. E vai ter mais gente interessada depois de hoje, Isabela comentou, fazendo-o finalmente erguer o olhar. A revista Forbes quer fazer uma matéria de capa. O empresário que trocou o lucro pela sustentabilidade e lucrou ainda mais. Alberto levantou-se para abraçar a filha, mas ela o impediu com um gesto. Espera, tem mais. O Ministério do Meio Ambiente quer usar Santa Clara como modelo para um programa nacional de reconversão de áreas de mineração em zonas de agricultura sustentável. Querem que você e a mãe sejam consultores principais. Helena, que observava a cena encostada na porta do laboratório, sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era mais do que seu avô poderia ter sonhado. Sua pequena fazenda de café agora tinha potencial para influenciar a política ambiental de todo o país. E tem mais uma coisa, Isabela continuou, agora com um sorriso diferente, mais pessoal. Eu conheci alguém, no escritório de advocacia. Ele trabalha com direito ambiental também e, bem, ele está vindo para a festa hoje. O som de carros chegando interrompeu a conversa familiar. Os primeiros convidados começavam a aparecer. Agricultores locais, pesquisadores, jornalistas, autoridades. Santa Clara abria suas portas para compartilhar não apenas sua história, mas sua visão de futuro. Mais tarde, durante a festa, Alberto subiu em um pequeno palco improvisado para fazer um discurso. O sol da tarde dourava os cafezais ao fundo, criando um cenário perfeito. Quando comprei esta fazenda, ele começou, pensei que estava adquirindo um pedaço de terra para minha aposentadoria. Mas Santa Clara tinha outros planos. Esta terra me devolveu muito mais do que investimentos financeiros poderiam comprar. Me devolveu minha família, me ensinou um novo propósito, me mostrou que sucesso pode ser medido em grãos de café orgânico e sorrisos de agricultores satisfeitos. Seus olhos encontraram Helena na multidão, linda em seu vestido azul simples, seus cabelos grisalhos brilhando ao sol. Ao lado dela, Isabela sorria, de mãos dadas com o jovem advogado que acabara de conhecer a família. Santa Clara nos ensinou que alguns ciclos precisam se completar. Ele continuou. Que algumas histórias precisam de tempo para amadurecer, como o café que cultivamos. E que as melhores colheitas são aquelas que plantamos com amor, paciência e respeito pela terra que nos acolhe. Depois do discurso, enquanto os convidados desfrutavam da festa, Alberto encontrou Helena junto ao antigo pé de jasmim-manga, o mesmo onde ela estava podando flores no dia em que ele chegou à fazenda. Sabe, ele disse suavemente, nunca te agradeci. Pelo quê? Por ter partido naquele dia, há 20 anos. Se não tivesse partido, talvez nunca tivéssemos chegado aqui. Nunca teríamos nos tornado as pessoas que precisávamos ser para fazer tudo isso acontecer. Helena sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Algumas sementes precisam ser levadas pelo vento para encontrar a terra certa onde florescer. Ao fundo, a música da festa se misturava com risadas e conversas.
Isabela apresentava seu novo namorado aos pesquisadores do laboratório. Joaquim conduzia outro grupo de visitantes pelos cafezais, explicando os métodos sustentáveis de cultivo. O sol começava seu caminho para o poente, pintando o céu com as mesmas cores que haviam testemunhado tantas histórias de Santa Clara. E agora? Helena perguntou, sua mão encontrando a dele. Qual é o próximo ciclo? Alberto sorriu, olhando para a fazenda que havia se tornado muito mais que um investimento. Havia se tornado um legado, um lar, um recomeço. Agora, ele respondeu, continuamos cultivando o futuro, um grão de café por vez. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.